Bem-vindos, investidores e investidoras interessados em saber como funciona o Tesouro Direto, qual o melhor título para iniciantes. A gente sabe aí que tem os títulos pré-fixados, tem os títulos pós-fixados, tem os títulos de rendimento diário. Essa pergunta e muitas outras serão respondidas nesse vídeo, que faz parte do quadro Pergunte ao Sena, o quadro onde eu respondo as perguntas que vocês me enviaram lá no meu Instagram, aqui no YouTube e também pela minha lista de e-mails, beleza? Caso tenha interesse, depois pode deixar a pergunta aqui que a gente leva para os próximos quadros. E sem mais delongas, vamos direto aqui para a primeira pergunta, que é da Luana, de São Paulo, e ela pergunta como funciona o Tesouro Direto, qual o melhor título para iniciantes. Primeiro, então, como funciona o Tesouro Direto. Aqui quero chamar a atenção para qualquer título, né? Não só Tesouro Direto, mas renda fixa. Quando se fala em renda fixa, se fala de empréstimo. Tu está emprestando dinheiro para alguém. No caso do Tesouro Direto, tu está emprestando dinheiro para o governo. É por isso que o Tesouro Direto é considerado o título de renda fixa mais seguro que existe, tá bom? Afinal, cara, num cenário hipotético aí, catastrófico, o governo pode simplesmente ir lá aumentar os impostos, né? Tu não tem como negar, porque também, se tu negar, o governo é o único que tem autoridade para te fazer, para usar força, né? E fazer cumprir aquilo que ele deseja. Então, em última instância, ele pode simplesmente aumentar os impostos para poder pagar as dívidas, beleza? É por isso que consideram a renda fixa pública a mais segura de todas, não só no Brasil, né? Em qualquer lugar do mundo. Tá? Então, o Tesouro Direto é emprestar dinheiro para o governo, e aí quando se fala em melhor título, a gente tem que pensar também em qual é o teu perfil, qual é o teu objetivo com aquele investimento, tá bom? No meu caso, na minha opinião, quando se fala em renda fixa, eu uso renda fixa para investimentos de curto prazo, ou seja, de 2 a 3 anos no máximo, porque o meu maior interesse com a renda fixa é cumprir o meu planejamento. Então, eu vou trocar de carro, eu boto na renda fixa atrelado à inflação. É por isso, né, já respondendo a pergunta, que eu acredito que o melhor título, até pensando, né, na maioria das pessoas que assistem esses vídeos aqui, que são iniciantes, comecem pelos títulos indexados à inflação. Porque, principalmente no Brasil, né, inclusive é o que está acontecendo agora, a inflação está fora de controle, passando dos 10% aí, e quem tem o título atrelado à inflação não precisa se preocupar com esses imprevistos. Então, acaba que tu consegue cumprir o teu planejado com esses títulos que são indexados à inflação. Caso tu queira buscar rentabilidade, aí os títulos pré-fixados, ou seja, os títulos que te dão uma taxa, né? Voltando aqui do início, né? Renda fixa é um contrato de empréstimo onde tu fixa uma taxa com quem tu vai emprestar o dinheiro. No caso, se tu combinou no pré-fixado uma taxa de 13% para receber em 4 anos, né? Recebendo 13 ao ano, se tu carrega o título até o vencimento, isso é muito importante também, tá? Para investir em renda fixa, o teu objetivo tem que ser carregar até o vencimento. Caso tu queira sacar no meio do caminho, tu pode tanto ganhar dinheiro quanto perder dinheiro. Vai depender do quê? Das ofertas que tem no mercado naquele momento. Se as ofertas que tem no mercado naquele momento apresentam taxas mais vantajosas do que o teu título, logicamente, ninguém vai querer comprar o teu título, né? A não ser que tu dê um desconto, ou seja, que tu perca dinheiro. Claro, né? Tu tem um título pré-fixado de 13% ao ano, por exemplo, mas o mercado está oferecendo 15% ao ano. Por que eu vou comprar o teu título se o mercado está me oferecendo um que paga melhor, né? Faz sentido, né? Aí o que acontece? Tu precisa dar um desconto para poder se desfazer, para poder ter liquidez desse papel. Mas também tem o contrário, né? Tem o contrário, que é quando tu compra um título com uma taxa boa, depois o mercado oferece coisas piores, de 13% para 11%, por exemplo. Nesse caso, o teu título vai valer mais do que aquele que está no mercado, e se tu quiser executar mais cedo, pode ser que tu tenha um ganho de capital. Beleza? Mas então o Tesouro Direto, resumindo, né, é um título de dívida onde tu empresta dinheiro para o governo, e o melhor título, principalmente para iniciantes, são os títulos indexados à inflação. A segunda pergunta é do Fernando, do Rio de Janeiro. Ele segue nas perguntas de renda fixa aqui. Renda fixa pública ou privada, qual é a melhor? Olha, no meu ponto de vista, a renda fixa privada é a melhor porque ela tem mais rentabilidade. Porém, existem pontos importantes, né, para se observar quando se investe em renda fixa privada. O primeiro é que, dependendo do título, ele vai ser menos seguro, menos ou mais seguro. Quais são os melhores títulos de renda fixa privada, na minha opinião?
são os CDBs, que são títulos de dívida para os bancos, são certificados de depósito bancário, né, que apesar do nome difícil, tu está emprestando de teu dinheiro para os bancos. E os bancos têm um fundo chamado FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Esse fundo garante, né, ele foi criado com o objetivo de dar credibilidade e estabilidade para o setor financeiro. E esse fundo, ele supre, né, quando empresas que emitiram CDBs vão à falência, esse fundo entra para suprir essas empresas que faliram e pagar esses títulos justamente para manter a credibilidade do setor financeiro. Então, às vezes, a gente fica com o pé atrás de emprestar dinheiro aí para os bancos que são menos famosos, né? Sei lá, Banco BMG, como eu já investi em CDBs do Banco BMG, inclusive meu pai já investiu em um banco que foi à falência e o Fundo Garantidor de Crédito entrou em ação, foi lá em 1 mês e pouco depois, depositou com os juros combinados, né, da taxa que ele pegou lá no CDB, na conta do banco dele, tá bom? Então o que eu chamo a atenção é, a renda fixa privada, no meu ponto de vista, é melhor, porque ela paga mais do que a renda fixa pública, né? Enquanto a renda fixa pública tem títulos pagando aí, atualmente, né, IPCA mais 5,5%, a renda fixa privada tem títulos pagando IPCA mais 7%, por exemplo, já é um bom ganho de rentabilidade. E se tu pega essa proteção do FGC, a segurança é praticamente a mesma, tá bom? O FGC é um fundo multibilionário, chegando a quase 1 trilhão aí nesse fundo. Então, dá para tu confiar nesse fundo para garantir que mesmo caso em uma situação ruim, o teu banco lá que tu emprestou dinheiro vá à falência, o FGC ainda entra e cobre esse problema para ti, tá bom? Por outro lado, existem outros títulos de renda fixa privada, né? Por exemplo, debentures, né? Ou de LCI, LCA. Depende do título, não tem a garantia do FGC. Fique muito ligado a isso e lembra também que a garantia é até o limite de 250 mil. Não vai investir 200 mil em um título de 10 anos, aí no meio do caminho vai passar de 250 mil. Se o banco for à falência, o limite é 250 mil, tá? Já vi isso acontecer também, inclusive com alunos meus, né, que depois do curso aprenderam, mas investiram 200 mil, por exemplo, durante a rentabilidade o patrimônio subiu para cima de 300, o banco foi à falência, depois o FGC só pagou 250 mil reais. Então, lembra do limite do FGC, que é 250 mil reais. A terceira pergunta é do Fábio, de Santa Catarina. Antes de mais nada, antes de ir para a pergunta dele, eu quero pedir gentilmente o like aqui no vídeo, caso esse vídeo já tenha te ajudado de alguma forma, e também, caso tu se identifique com a filosofia aqui do canal, que é investir com segurança, né, com confiança, saber o que está fazendo, com foco no longo prazo, visão de sócio, né, no caso de renda variável. Mas enfim, investir com segurança para alcançar a liberdade financeira. Caso tu queira isso, clica no botão de inscrição aí e continua acompanhando o canal, beleza? E como eu estava falando, o Fábio perguntou se ações é igual a cassino, verdade ou mentira? Depende para quem. Tá? Para quem não sabe o que está fazendo, ações é igual a cassino, com certeza. Porém, a Bolsa de Valores é um lugar que te torna, né, torna possível a gente se tornar sócio de grandes empresas ou investidor de grandes imóveis, né, de imóveis não só grandes, né, mas de vários grandes e bons imóveis ao redor do Brasil. Tá bom? Caso tu veja o que tem na outra ponta, ou seja, caso tu saiba realmente o que existe por trás daquele ticker, né, que tu investe lá, por exemplo, atrás de BBAS3, existe um banco, né, o Banco do Brasil. Tu pode se tornar sócio do Banco do Brasil investindo em ações BBAS3. Porém, se tu não sabe o que tem atrás, não sabe analisar o valor intrínseco que tem, né, tanto nos imóveis ou nas empresas, ações é até pior do que cassino, porque no cassino, pelo menos, a gente se diverte, beleza? Enquanto que ações, muita gente investe sem saber o que está fazendo, acaba perdendo tempo, perdendo qualidade de vida, porque se estressa, né? Já que está perdendo dinheiro, acaba se estressando. Mesmo quando está ganhando dinheiro também, se não sabe o que está fazendo, a verdade é que a pessoa está se estressando, porque ela fica sempre pensando se precisa realizar ou não, porque não sabe de fato o que ela está investindo, beleza? Então, nesses casos, investir em ações pode ser até pior do que estar dentro de um cassino lá jogando. A quarta pergunta é da Rita, da Bahia. Ela fala, pensando em tirar certificação para aprender a investir, o que acha? Eu acho que isso é completamente errado. A certificação, tá? E eu posso dizer porque eu já tenho certificação, né? Eu já tenho certificação há 9 anos da Ambima.
E também tem a certificação mais recente agora, que é o CNPI da APMEC, que inclusive é a certificação exigida para que se possa falar e recomendar ações e fundos imobiliários, tá bom? Quem faz recomendações e não tem essa certificação, não pode. Abram o olho aí, tá? E por que eu acho que, né, eu falei que está errado isso, que não é para fazer isso, mas por quê? Porque a certificação, né, ela tem o objetivo de te certificar e dizer que tu sabe das regras, mas não de como investir, né? Tu não sabe, a certificação não vai te ensinar como analisar uma empresa para ver se vale a pena ou não, por exemplo, mas ela vai te ensinar, por exemplo, quantos por cento de um fundo de ações tem que estar investido em ações, qual é o limite máximo e mínimo, né? Falando da Ambima. No caso do CNPI, ele até ensina um pouco, né, dessa parte de análise de ações, né, fazer a projeção de fluxo de caixa, por exemplo, mas não é o que faz a diferença na tua rentabilidade, na tua sensação de segurança. Para aprender a investir, o que tu tem que fazer? Investir em conhecimento de pessoas que já fazem isso, beleza? Caso tenha interesse em fazer algum curso ou uma mentoria, tem um link aqui embaixo onde eu dou um intensivo que é gratuito de investimentos, da Semana Viver Dividendos, e ao final eu abro vagas para o meu grupo de mentoria, que é do método, né? O método Sena de Investimentos, que é onde eu abro a minha rotina de investimentos, como eu analiso empresas, como eu analiso FIIs, como eu faço a gestão da minha carteira. Tudo isso com base na experiência que eu tenho aí de 12 anos investindo, 2 anos trabalhando em mesa de operações do mercado, né? Eu ainda trabalho no mercado, né, indiretamente, porque eu sou conselheiro da Previdência aqui do Estado. Mas enfim, já escrevi um livro, tenho as certificações aí, inclusive a CNPI, que é a mais difícil do Brasil. Caso tenha interesse em entrar para a minha comunidade, se inscreve lá, participa do intensivo. Só no intensivo tu já vai aprender muito, tá? Porque é um curso que eu já paguei mais de 2 mil, já paguei em cursos de R$ 2.500 que não entregam metade do que eu entrego de graça na Semana Viver Dividendos. E ao final, caso tu se identifique lá com a minha didática, vai ter a oportunidade de entrar, sempre uma oportunidade boa, porém limitada. Eu abro e fecho bem rápido as inscrições, tá bom? Caso tenha interesse, o link tá na descrição daqui do vídeo. A quinta pergunta é da Sônia, do Mato Grosso do Sul. Ela pergunta quantos por cento da renda mensal preciso investir. Tudo isso vai depender de quão rápido tu quer chegar na liberdade financeira, né? Antes de partir para a tua pergunta. Mas vamos projetar aqui que tu tens 30 anos pela frente e tu quer uma renda mensal, né, do tamanho ou maior do que a renda mensal que tu tem atualmente. Então, para esse caso específico, o mínimo que tu tem que investir da tua renda mensal é 10%. Por quê? Investindo 10% por 30 anos, né, uma taxa de rentabilidade média aí de 10% ao ano, que quando tu investe com foco previdenciário em renda variável, isso é possível sim, tá? Tu chega lá na frente e consegue ter uma renda mensal acima ainda do que a renda que tu tem hoje. Para projetar isso, eu usei R$ 10.000 por mês, tá? Como projeção. Ou seja, para investir 10% de 10 mil, é R$ 1.000 por mês investidos em 30 anos, acumulando 10% ao ano. No final, tu vai ter 1,7 milhões. Se tu jogar 0,7%, que é uma taxa de dividendos mensal que tu consegue com fundos imobiliários, porque lá na frente tu vai viver de dividendos com os fundos imobiliários, porque eles são ideais para isso, para essa parte da vida, né? Por causa da recorrência de pagamento que é mensal, ao contrário das ações que rendem mais, porém a recorrência de pagamento não é previsível. Mas enfim, chega lá na frente com esses 1,7 milhões que tu conquistou, investe em fundos imobiliários a uma taxa modesta, que eu botei aqui, bem realista, de 0,7% ao mês, e tu vai ter uma renda mensal de R$ 12.000, tá? Que é R$ 2.000, 20% maior do que a renda que a gente projetou no início de 10 mil. Então, segue sempre com esse mínimo aí, 10%, bem investidos, investe em conhecimento também para aprender a investir melhor, que lá na frente tu vai colher, se Deus quiser, os frutos e viver de dividendos. A sexta pergunta é do Leonardo, de Goiás. Ele pergunta qual é o investimento ideal para se aposentar com segurança. Para se aposentar com segurança, o investimento ideal é aquele que tu se sente seguro, antes de mais nada, tá? Eu vou te dizer qual é o melhor e que é possível investir com segurança, que são ações e fundos imobiliários. Inclusive, no meu ponto de vista, né, e também no ponto de vista dos maiores investidores aí, como Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, no longo prazo, os investimentos em ações, por exemplo, são mais seguros do que na renda fixa. Por quê? Porque a gente não sabe qual vai ser o valor do dinheiro lá na frente, né? Quando se fala em longuíssimo prazo, né? A gente está falando de aposentadoria, previdência, ou seja, longuíssimo prazo, 10 anos para frente.
A gente não sabe quanto vai valer o dinheiro, a gente sabe que a inflação de vez em quando sai de controle, às vezes até existem trocas de moeda, porém a gente tem certeza de que lá na frente o petróleo ainda vai estar valendo alguma coisa, uma caixa de leite ainda vai valer uma caixa de leite, uma bolacha ainda vai ser uma bolacha, tá? Essa frase, essa comparação, essa analogia eu roubo do Warren Buffett, que, né, é o maior investidor de todos os tempos. Ele usa a análise fundamentalista também para escolher as melhores empresas. Foi assim que ele teve uma rentabilidade muito boa no longo prazo. E eu concordo com ele, beleza? Então, o investimento ideal para se aposentar com segurança é ações, desde que tu saiba o que tu tá fazendo, beleza? Para isso, para aprender como fazer isso, como investir com segurança, principalmente em renda variável, se inscreve no canal. Caso não tenha deixado o like ainda, deixa o like, comenta qual pergunta que tu gostaria de ver aqui no quadro, porque essa foi a última pergunta e esse foi o final do vídeo, beleza? Um abraço, até o próximo vídeo e tchau!